Julião, eu queria dividir um pouco com a galera que está aqui acompanhando e eu queria que você conduzisse isso, porque você tem maestria para falar isso, porque você foi um atleta open por muitos anos. A solidão de um atleta open. Cara, a vida de um atleta open é uma vida muito solitária. Por quê? Ele basicamente, se ele não estiver cozinhando, ele, quando eu falo solidão, é ele e a mulher, ou ele sozinho, ele ali. Se ele não estiver cozinhando, ele está comendo. Se ele não está comendo, ele está treinando. Se ele não está treinando, ele está encostado em algum lugar, cansado. Dormindo ou cagando. É muito difícil. A vida de um Open é uma vida muito privada de socialização, de diversão, de tudo, né, Boff? Esse sentimento que eu tenho é real? Sim, só que, cara, eu sou apaixonado por essa vida. Eu tava falando pra Débora, agradeço a Deus todos os dias de manhã por hoje ter a oportunidade de poder acordar e fazer o que eu amo e viver disso. Eu fui metalúrgico por 12 anos, né? Então eu sou muito feliz pela alimentação que eu tenho hoje em casa, pela vida que eu levo, por poder ter companhia da minha futura esposa aí o dia inteiro, tá sempre me ajudando. A gente por viver do esporte, né? Por viver do esporte. Eu sinto falta. Você chegou a trabalhar como metalúrgico e ser atleta ao mesmo tempo? Sim, nossa, foi muito difícil. Meu irmão começou antes, que é muito difícil. É difícil, né, cara? Muito difícil, muito difícil. Então eu ia com uma caixa de isopor com as marmitas, e às 5 e pouco da manhã acordar, só que eu já tinha a minha metalúrgica, né? Eu abri a minha metalúrgica, meu irmão abrimos a nossa primeira empresa com 21 anos. Eu tive a metalúrgica por 5 anos, ela estava indo super bem. A gente resolveu vender para abrir a academia, por paixão mesmo. Mas então a gente tinha uma flexibilidade, mas era extremamente puxado. Meu irmão, na primeira preparação, ele botava o centro de usinagem trabalhar, programava, botava rodar, e quando tinha que fazer aeróbio, às vezes ele tinha um horário para fazer aeróbio de meio-dia e ele ficava correndo no pavilhão de um lado para o outro. Era a primeira preparação dele. Aí ele foi campeão overall estreante e depois ele foi campeão overall gaúcho. Então foi em 2013 isso. Mas é muito difícil conseguir conciliar. E hoje eu sinto falta de alguns hábitos que eu tinha de infância, por exemplo, um churrasco ao meio-dia, ou um jantar com os amigos à noite. Só que às vezes a gente tem que analisar o propósito que a gente tem e o resultado final, né? O que eu quero para minha vida, onde é que eu quero chegar. Então a gente sabe que trabalhando dessa forma e correndo atrás dos nossos sonhos, a gente pode conquistar algo que amanhã depois a gente se orgulhe. A socialização é uma coisa muito importante, eu gosto, mas são fases. Hoje a minha fase é me dedicar 100% ao esporte. Futuramente eu vou ter outros objetivos, mas a minha ideia é competir até os 45 anos, depois eu vou provavelmente ter a minha clínica como nutricionista e tal, mas ser atleta mesmo, eu quero competir pelo menos mais 10 anos, quero conquistar uns grandes patamares. Eu tenho algumas coisas assim já de estratégia para minha vida, algumas coisas planejadas. Eu sei que a vida é feita de mudanças e a gente muda constantemente, mas é bom a gente ter uma direção, saber para onde a gente vai. Claro. Você hoje, diante da sua preparação, você não tem vida social? Não, hoje ainda que agora eu já estou com um carro aqui, então eu tenho uma certa liberdade. Antes, quando eu cheguei, que eu vendi meu carro lá no sul, então eu ficava de Uber, então era casa, supermercado, casa, CT, cortar o cabelo, e era só isso. Mas ultimamente também, as presenças VIPs que eu faço pelo Brasil, que mas eu é trabalho. Uma volta é trabalho. Hoje eu trabalho 7 dias por semana. Eu falei para Débora, sexta-feira santa a gente estava lá fazendo consultoria. Sábado eu estava lá de manhã fazendo aeróbio em jejum, fazendo as refeições, treinando, fazendo aeróbio à noite, treinando pose à noite. Domingo estava respondendo o pessoal, estava fazendo as coisas. Então a gente está correndo atrás, conquistando, mas isso me deixa feliz porque eu gosto, sinto prazer. Então a gente chegou onde, quando a gente começou, a gente sonhou, né? Que um dia chegaria, né? Assim como ele, eu lembro também, eu lembro mais de antes de ser atleta, né? Que eu trabalhei em fábrica, já fiz de tudo que vocês podem imaginar. Mas existia um preconceito muito grande, né? Hoje em dia você abre uma marmita em qualquer lugar, tipo, ok, abre saudável. Antigamente a galera te olhava torto na facu, tipo, fedia a sala de ovo, de brócolis, então existia uma discriminação, assim, né, por levar o estilo de vida.
Então, porra, eu pelo menos estou vivendo um sonho, né, cara? Que eu almejei lá atrás, que eu sonhava quando eu era um molequinho, que eu vi os VHS do Jay Cutler. Tipo, hoje eu tô vivendo. Então, porra, pra mim é muito especial poder acordar e fazer todos os dias o que eu mais amo, cara. É gratificante porque o William falando, a gente pensa, às vezes a gente não se toca, a gente tá aqui, mas a gente não vê a caminhada que a gente teve até aqui. Esses dias eu tava falando pra Débora, tu tem noção que eu sou um dos atletas Open, um dos grandes nomes do atleta Open Pro do Brasil, que eu sou atleta da Max Titânio, você é atleta Bikini Pro da Max Titânio, onde muitos atletas sonhariam em estar. Você tem noção de onde a gente chegou? Às vezes a gente não dá valor. Então, assim, extremamente... Mas é bonito você falar isso, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que na vida a gente tem que parar de vez em quando, é olhar e nos orgulhar da nossa caminhada. Sim. E olhar e falar assim, peraí, cara, mas quantas pessoas não queriam estar no meu lugar? Quantos Open Pro da probiótica existe hoje? O atleta Open Pro da probiótica? Só um. É um. Entre milhões, milhares que gostariam de estar aí, é você. E na nossa época não tinha ninguém, cara. Na minha época mesmo, você é um cara e o Open pesado. Pro na Max só você. Tem o Alan, você e o Bonadimã, vocês dois. E o Alan, então a gente é privilegiado. Vocês dois. E assim, eu sou muito grato por hoje estar vivendo isso. Até mesmo a condição de pro tem poucos, né? Se você somar todos os profissionais brasileiros. Nossa, pro da Open tem pouco, cara. Brasileiro é o cara que tem estrutura menor, baixo. Tem mais pro 212, pra Classic, pra Men's. Um Open, né, brasileiro que tenha tamanho, né? E o porte, né, da categoria que pede. É difícil. Leva mais tempo, o investimento é maior. Muito maior. É um preço mais alto que você paga. Não, e assim, né? E assim, aquilo que a gente falou. E a vida? Julião, a vida de um atleta Open é uma vida... Eu lembro como se fosse hoje, Renato, inúmeras marmitas que eu tinha que bater no liquidificador para conseguir ingerir a quantidade adequada de calorias dia, porque realmente é muito difícil. Eu tô vendo os caras aqui respirando, velho. Você respirava assim, deu saudade. Dá pra sentir a respiração dos caras, velho. Mauricião, ele não respira mais assim. Eu tô respirando bem melhor, O Júlio não respira mais assim. É ofegante, né? Não, você não escuta. Ele nem dorme mais no podcast. Nem durmo mais, cara. Antes ele dormia no podcast. Lembra? Ficava aqui 5 minutos. A qualidade de vida baixa bastante, né? Em off dor nas costas, dor nos joelhos, ronco que a mulher não aguenta, sempre ou você vai pra sala ou ela. Sempre letárgico. Essas partes você não conta, né? Os dois roncam. Essas partes você não conta. Eu achava que eu não roncava, mas a Débora falou que eu ando roncando. A Laura dorme antes que eu, sorte. Mas eu ronco. Senão ela não dorme, né? Não. Se ela não dormir primeiro, eu não é sempre, era. em off eu ronco, em cutting geralmente não. No meu peso baixo. Você deve roncar, mano. Mas eu não pré-contas talvez, não tem como. Depende. Essa eu tô bem cansado. Não tem como não roncar nessa fase, cara. Mas eu acho a vida do atleta Open uma vida sacrificada, cara. É uma vida muito sacrificada porque é aquela preocupação constante de manter o peso, manter o volume. Você vive em função, por exemplo, hoje se eu tivesse outra profissão onde eu tivesse que me dedicar, eu me lembro quando eu era metalúrgico, eu não parava para comer, porque toda vez que eu parasse para comer eu perdi o ritmo. Então você come, você libera insulina, fica letárgico, o seu rendimento baixa, e é exatamente isso. Às vezes eu estou lá concentrado no computador, trabalhando, fazendo alguma consultoria, alguma coisa, eu tenho que parar para comer, além do tempo de você parar para comer, você baixa o rendimento, você começa a sentir sono, às vezes você tem que levantar, então a produtividade durante o dia baixa bastante. Isso são 6 refeições durante o dia, um monte de compromisso, um monte de coisa que você acaba abrindo mão para poder ser atleta. Imagina um advogado, um arquiteto, um engenheiro fazer isso aí, não dá, trabalhando numa empresa. Não dá, não tem como. Bancário letárgico, tá lá no caixa. E fora que você treina pesado todos os dias, então constantemente com dor nas pernas para caminhar, se abaixa, levanta, meu Deus, pesado e tal. Falta de alongamento, mobilidade. Falta de alongamento, mobilidade, Off tem dia que não consegue amarrar o tênis. Tem dia, off é complicado, vai limpar a bunda do braço, não chega. Não chega, teve um off que tava... Essa parte vocês não contam, né? Eu tenho, minha mobilidade é boa. Você limpa a bunda direito, William? Porra. O William tem os braços compridos. O William tem os braços compridos. Mas o Fabrício Moreira... Não, o Fabrício mandava lavar.
Mandava lavar, não era que lavava. Levava a bunda e pulava rápido. As mangueirinhas, a né? parte que lavava. Foda, né, velho? Imagina, velho, o tamanho dos caras. Em off, hoje, né, o Aceita não faz mais off pesado, mas eu fiz muito off pesado antigamente. Igual o Júlio falou, comer sem fome, cara, é terrível. Bater a comida. Pré-contest você tá com fome, você, sei lá, bebe água, massa com trident, passa, né? Agora você comer todas as refeições sem fome nenhuma, é muito ruim. E a comida limpa, né, cara? E você tem que controlar tudo, porque assim, teve uma época que eu tava com crise de ansiedade, eu tava em off e não conseguia comer. Aí eu batia no liquidificador, empurrava a primeira refeição, quase todos os dias eu vomitava. Eu vomitava metade, ia lá fazer mais um pouco, tomava, passando mal, esperava. Aí eu ficava ansioso porque eu não estava conseguindo comer toda a comida da dieta. Aí eu esperava meia hora, ia lá, empurrava, era bem difícil. Acordava de madrugada para comer a última refeição. Cara, não vou conseguir, eu vou dormir. 3h30 da manhã acordava e ia lá esquentava. Então, tipo assim, hoje quero dormir até mais tarde. Tipo, vai juntar a refeição. Não dá. Não tem. Você vai ter que acordar para comer. Não tem como. Tipo, eu acho o off-season bem mais sofrido hoje, né? Você chegou em off-season a que peso, William? Então, aqui o peso foi subindo gradual, assim, né? No começo eu tive que fazer uns offs forçados, assim, eu cheguei a fazer com 8, 9 mil calorias. Meu Deus. Só que daí, na época, eu tava com o Manu, então ele usava uns iogurte, uns sucos de uva, dava uma facilitada, não era tipo 800 gramas de arroz por refeição. Off-season, né? Do Cris Aceto não tem muita flexibilização não, cara. Já vi muito off-season dele, ele mete só prato de arroz. Dá-lhe arroz e pão. Complica, cara. Tem uma hora que é arroz e pão. É arroz e pão. E hoje ele não força mais tanto, então é tranquilo, né, cara? Mas, porra, Seu peso máximo foi quanto? 147,5. Nossa senhora. Rapaz. Se forçasse, eu bato 150, assim, tipo, sem sofrer muito. Tipo, a minha Quanto dieta... você tem de altura? 1,81. Minha dieta de off-season tem menos de 5 mil calorias hoje, quando eu faço. Fico ali 4.600. Já dá pra subir o peso. Ele mantém ali 140, 141, daí dá os refeeds, sobe um pouquinho, daí fica meio linear, assim, com 140. Você ficou quanto tempo com o Manu? Pô, fiquei... Eu conheci você tava com o Manu. Fiquei uns bons anos, cara, de 2014 a 2019, eu acho. Aí daí teve um período que ele ficou fora ali, daí eu fiz um trabalho com o Dudu, fiz um trabalho com o Adam, daí voltei com o Manu e fechei com o Cris. Legal. Manu, meu amigo, um abraço, Manu. E me diz, você chegou até que peso? Eu cheguei que antes de vir para Casa dos Campeões eu nunca tinha feito um off pesado, né? Então eu fiz ano passado com o Júnior e cheguei a 130. 129,900. Mas assim, com um percentual de gordura bem controlado, não estava nada exagerado. A minha intenção era no próximo off 135 para cima, mas a gente não chegou a fazer off depois, então... Não deu tempo, né? Eu mantive ali 126, eu cheguei a 128 ali depois do campeonato, que eu comi umas coisinhas, depois 125, 126, aí depois o Edu, a gente foi baixando 124 e veio mantendo 123. Você tem quanto de altura? 1,75. 1,75, é muito peso, 130 quilos. Foi a primeira vez que você bateu 130? Vai ficar mórbido, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz 140, assim, tipo... Eu fui 132, vegetal, horrível, cara. Só dormia e comia. Era sofrido, cara. Subi um vãozinho de escada aqui e ficava ofegante. Hoje em dia, daí, mais tranquilo, né? Acho que o corpo vai se adaptando com esse peso. Mais, né? E pra treinar, cara, num off-season desse, o que você toma pra poder acordar? Ou vai acordando nos equipamentos, né? A última vez que eu fiz off-season, você acorda no treino, assim, tipo, no segundo exercício que você acorda, assim. Tem que deixar o sangue circular. Ajustava mais ou menos para a refeição pré-treino não ser tão carregada daí. Porque daí ficava muito letárgico. Então na pré-treino... 2 horas antes, né? Dava um bom tempo. Não fazia tão carregada na época, que senão ele dava muito sono, né, cara? Mas os treinos rendiam bem, só que tinha que descansar mais entre as séries, né? Fazer um bis-set, alguma coisa assim. Era impossível. Não tinha chance, não tinha fôlego. Até hoje mesmo, né? Os treinos são com um intervalo maior, né? Pra vocês terem a recuperação. Às vezes o Pacho aloca. Não, ele faz umas alopragens, viu? Às vezes o Pacho ele faz uma série comprida, mas ele dá um intervalo pra vocês descansarem. Suficiente ou não? Cara, depende como ele dia. tá.
Às vezes ele tá meio transtornado e... Dos vídeos que eu vejo, o tempo que ele dá pro Zancanelli dá pra você. É. Dá muita colher de chá, não. Não passa de 3 minutos. Não. Acho que não chega a isso. Não passa de 3 minutos. No máximo seria isso. Acho que não chega a isso, não. Deve dar 1 minuto e meio, eu acho.